Assento, queridos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar junto com os irmãos neste culto de terça-feira. E também ao nosso pastor, que nos dá oportunidade, aos líderes de núcleo. E deixo aqui meu agradecimento ao Núcleo 9, como também a todos os líderes e pastores das nossas ADMPs. Estamos ali na ADMP Luizotti e eu louvo a Deus pela vida também da minha esposa. E é um prazer estar junto com todos os irmãos nesta noite. Meus irmãos, estamos com o desejo, ou seja, a intenção de falar uma palavra sobre bondade de Deus. Bondade do Senhor. Então, o versículo 8 do capítulo, ou do Salmo de 34, poderíamos dizer assim: prove e veja. Geralmente, a gente nunca vai saber o sabor das coisas ou de algo se a gente não provar. E o crente, ele precisa entender uma coisa, que ele precisa saber quem é Deus na sua vida. Quando nós lemos a história de Jó, lá no capítulo 42, nós vamos nos deparar, Jó, depois de passar todo o sofrimento que ele passou, concluiu: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deixa eu perguntar para você, será que você já viu Deus agir na sua vida hoje? Durante a sua vida, sua caminhada cristã, como crente em Jesus? Porque muita gente conhece apenas de alguém falar de Deus. Lembrando hoje ainda sobre um discípulo de Jesus que encontrou uma pessoa conhecida dele, Filipe, que encontrou Natanael. E quando ele encontrou Natanael, ele pôde falar de Jesus. Deixa eu te contar uma novidade, eu estou parafraseando. Deixa eu te contar uma novidade que aconteceu com a gente, ou comigo. Nós encontramos o Cristo, aquele de que as Escrituras falaram e falam, e nós temos encontrado Ele. E então Natanael ficou impressionado, disse: porventura, lá de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Ele disse: vem e vê. Talvez a gente precise romper mais um pouco para saber quem é Deus na nossa vida, a sua bondade. Salmo de número 100, versículo 5, diz que as misericórdias do Senhor, elas são conosco em todo o tempo da nossa vida. Também podemos ler o Salmo 23, versículo 6, diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Nunca teremos certeza de conhecer algo ou alguém se não conviver com ele. E o salmista aqui, ele deixa bem claro para nós, e dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Independentemente daquilo que a gente possa pensar sobre Deus, Ele é sempre bom, faz parte de sua essência. Ele não é bom por causa de mim, ou por causa de você, ou por causa de nós. Ele é bom por causa dele mesmo. E às vezes a gente até acha que se a gente fizer alguma coisa boa vai impressionar Deus. Não, Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom para com os maus, e muitas vezes até traz um certo inconformismo da nossa parte, que acha que Deus poderia agir de forma diferente só porque nos desagrada, alguém nos desagrada. Mas Deus é bom em todo o tempo na nossa vida. Ele é bom, eternamente bom. Eu cheguei à conclusão, porque assim, irmãos, nós vivemos todo o tempo orando,
nós que somos crentes, né? Orando, louvando, cultuando, servindo ao Senhor, e tem tanta gente que tem mais tempo do que eu e sabe melhor do que eu sobre estas coisas. E parece que está tudo normal, está tudo certo. A gente vai ao culto, volta para casa, a gente fala de Jesus, a gente prega, a gente canta, quem não canta ora. E assim a gente vai vivendo os tempos. Mas precisamos, então, uma hora Deus vai nos levar, melhor dizendo, vai nos levar a ter um conhecimento mais íntimo com Ele, como Ele fez com Jó. Este ano, estes tempos até o mês passado, eu aproveito aqui para testemunhar. A gente estava bem, estávamos de férias e a minha esposa ela teve um AVC. E para mim foi assustador, sinceramente, porque quando você sabe, ou seja, tem conhecimento do que acontece com alguém que é atingido por este mal, você fica impressionado. Eu conheço irmãos que nunca mais levantaram da cama, outros estão nas cadeiras de roda, e daí por diante. E então, a solução é buscar o Senhor neste momento de aflição. É nesses momentos de aflição, de angústia, é que Deus vai revelar a sua bondade para a sua vida. É nesse momento de angústia e de tristeza e quem sabe tanta coisa que passa pela nossa cabeça, é nesse momento que Deus está dizendo para mim e para você: eu estou aqui por causa da minha bondade. Não aconteceu o pior porque eu sou bom. O Salmo 73, versículo 1, o salmista diz: verdadeiramente bom é Deus. Ele é bom. E o que é impressionante é que a sua bondade, ela dura para sempre. Com o tempo a gente muda, a gente tem hora que está numa temperatura mais alta, outra hora a gente está com uma temperatura mais baixa. Eu digo isso no sentido espiritual, mas Deus continua o mesmo, tendo misericórdia de nós, nos guardando e segurando na nossa mão. E no momento de aflição Ele está dizendo: eu continuo no mesmo lugar de sempre e à sua disposição. Passou o que passou, e até ela está aqui hoje, e eu louvo a Deus por sua vida, e não sofreu, não teve sequelas, para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus pelos que oraram por nós, e foi muito angustiante. A bondade de Deus, ela é infinita. Eu acredito, eu não vou falar de nada que você já não saiba, mas eu acredito que todos os dias você tem o hábito de agradecer. Parar e agradecer a Ele. A gente não possui ou não alcança nada por causa dos nossos méritos. Tudo aquilo que nós chegamos a alcançar, a ter, é por causa da bondade do Senhor. Simplesmente por causa disso. Até hoje, agora, nesse momento, nós estamos respirando por causa de sua bondade. Nós levantamos hoje, já fomos em tantos lugares, e quem sabe Deus te livrou de coisas que você não viu, porque Ele é bom. E além disso, o seu Filho Jesus prometeu que estaria cuidando de nós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos, nós somos, voltando um pouquinho no tempo, a gente já foi muito mais grato ao Senhor. Muito mais, permita-me dizer isso. A gente lembra dos cultos de ação de graças por bênçãos recebidas, porque a gente sempre entendeu que não é merecimento, não é mérito, como eu já falei aqui, nosso de alcançar qualquer coisa. Eu estava ministrando há poucos dias e me veio uma palavra do Senhor, porque eu vejo tanta gente que hoje é capacitada, formado, graduado e tudo mais. A gente vai se preparando, até ministerialmente, a gente cada dia vai se preparando melhor por causa que há uma necessidade. Mas deixa eu entender e dizer para os irmãos,
Deus ministrou no meu coração uma palavra que é assim: de nada vale toda a nossa capacidade se o Senhor não estiver no meio. Porta nenhuma vai abrir se o Senhor não for na frente. Nada vai acontecer, remédio nenhum vai te curar se o Senhor não estiver na frente. Nenhum movimento ou qualquer coisa que a gente possa participar pode alegrar o nosso coração se Jesus não estiver na nossa vida. Então todos nós dependemos de sua infinita bondade. Porque o Senhor é bom. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade de geração em geração. Tanta gente que vive hoje, se dizendo, até professa uma fé, mas nunca provou sobre Deus, nunca teve um conhecimento real. Porque eu entendo, irmãos, que nós, como igreja, a gente não é simplesmente faz parte de um movimento religioso. A gente não faz parte apenas de uma organização religiosa. A gente não está inserido num contexto religioso, tradicional ou renovado ou qualquer que seja. Não, nós como igreja de Jesus, Ele nos salvou para nos levar de volta a Deus, para ter uma comunhão com Ele. E a partir daí nós temos um conhecimento dEle na nossa vida. Não sei como que você ou eu ou nós imaginaríamos Deus. Portanto, o que nós sabemos sobre Deus é o que a Bíblia nos mostra e a nossa convivência com Ele. Primeiro, que Deus é Espírito. Deus não tem um sentimento humano para ficar do nosso lado, a favor da nossa causa ideológica ou qualquer coisa desse tipo. A essência de Deus é a sua bondade, faz parte disso, e nada certamente mudará por causa de nós. Às vezes até a gente se depara, muitas vezes até murmurando, se eu fosse Deus, que arrogância, né? Se eu fosse Deus, eu faria isto ou eu faria aquilo. Até lembro de um amigo nosso, desde a nossa juventude, que hoje também é pastor e mora em Brasília, congregamos juntos, e o seu filho de 5 anos, muito inteligente, fez uma pergunta para ele. Pai, se o senhor fosse Deus, o que o senhor faria para mudar o mundo? E o pai, quando ouve a pergunta do filho, fica impactado e ficou sem palavras. O que eu digo para esse menino agora? Se eu disser para ele, ficou lá e o garotinho insistindo, e ele diz, se eu disser para ele que eu mataria um monte de gente, ele vai me dizer, por que Deus não mata então? Se eu disser para ele que eu salvaria todas essas pessoas erradas, ele vai me retrucar e dizer, então por que Deus não salva? E ficou naquele dilema, sem ter resposta para uma pergunta tão profunda e direta de uma criança. Então ele chegou à conclusão, depois de pensar bastante, diz, eu deixaria as coisas como elas são, porque Deus sabe o que faz. Não reclame, porque Deus sabe o que faz. Não murmure, porque Deus sabe o que faz. Não pense coisas, ideológica ou coisa desse tipo, porque Deus sabe o que faz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele continua o mesmo. Deus é imutável. Às vezes nós, como pastor ou pastores que somos, nós passamos por momentos difíceis para lidar com as pessoas, e tem hora que a gente gostaria que as pessoas mudassem, fossem diferentes,
É o desejo de todo pastor, quer ter uma igreja que não tenha problemas. Deixa eu dizer uma coisa para nós: Deus está no controle de tudo. Ele é que sabe trabalhar, você não sabe. Você apenas prega, comunica a palavra. Mas quem fala o coração, você fala, melhor dizendo, você fala apenas ao ouvido da pessoa. Mas o Deus da bondade, Ele fala no íntimo, Ele fala no coração. E quando Deus fala, não há quem resista à sua palavra. Então, meus queridos, Deus só nos fala aquilo que precisamos ouvir. Há tanta especulação, tanto no sentido teológico quanto profético, na exposição da palavra, eu vejo tanta especulação e até a gente quer forçar Deus dizer aquilo que Ele não quer dizer. E eu lembro de Ezequiel, ele disse: quando eu disser que o ímpio vai morrer, a única coisa que você pode dizer é avisar ele. Só. Se ele se converter dos seus maus caminhos, certamente ele não vai morrer. Ou se ele persistir, ele morrerá no seu pecado. Mas tu estás livre, porque o teu dever é apenas falar. Muitas vezes a gente quer transformar as pessoas e a gente se coloca como referência para as pessoas. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para nós. A nossa maior referência é Deus. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele não falha, ele não dorme, ele não chega antes do tempo, nem depois do tempo. Portanto, ele é a nossa maior referência em todos os tempos. Junto com a bondade de Deus, nós podemos ver também o seu grande amor. A maior manifestação de amor foi na cruz, quando ele, por sua bondade, é bondade demais, ele enviou o seu filho que todos nós sabemos quem é: Jesus. E é um único filho. Por mais bom que você seja ou possa ser, jamais faria isso. Nenhum de nós teria coragem. E olha que nenhum de nós éramos alguma coisa. Ele, olhando dos céus à terra, não viu nem o justo. E por causa dele não ver nem o justo, ele deu o seu único filho. Essa é a maior manifestação de bondade, de amor. Porque aonde há amor, há bondade. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor é benigno, ou é bom. Então, a maior manifestação de bondade, a maior manifestação de amor foi na cruz. Então é por isso que todas as vezes que nós procuramos o motivo da nossa salvação, a gente encontra na cruz Cristo crucificado no nosso lugar. Simplesmente isso. Qualquer pessoa que queira demonstrar a sua bondade, ou seja, o seu gesto de boas obras, diante do sacrifício de Cristo desaparece, porque foi o maior gesto de bondade por alguém que não merecia, nós. Então, eu vou resumindo aqui, porque a minha proposta foi só para lembrar, que eu sei que você já sabe o quanto Deus é bom. Nem vou ficar naquela de perguntar quantos aqui sabem, ou lembram, ou já conheceram a bondade do Senhor, porque nós sabemos que Ele é bom para conosco. Bom verdadeiramente é Deus, que faz as coisas sem interesse algum. Geralmente, quando a gente quer fazer um amigo, ou ser simpático com as pessoas, sempre o nosso gesto é de bondade. Porque nós estamos interessados numa contrapartida. Eu te amo porque você me ama, ou vice-versa. Você me ama porque eu tenho uma demonstração de carinho pela tua pessoa, então
de certa forma, você vai me amar. Mas Deus não é assim. Não é como nós. Ele ama quem não lhe ama. E antes que alguém, qualquer pessoa, faça um questionamento para querer cobrar de Deus, antes que você o amasse, Ele te amou primeiro. Eu gosto da palavra que Deus falou a Isaías uma certa vez, dirigida ao povo de Israel, e Ele diz assim: quem de vocês que me haja dado, que eu possa retribuí-lo? Quem de nós deu alguma coisa para Deus? E o salmista, no Salmo 116, ele faz uma pergunta interessante e pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu a Ele para retribuí-lo? E a única coisa que ele achou interessante diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Simplesmente isso. É só louvar e agradecer e bendizer o Senhor por sua eterna e infinita bondade. Meus queridos, como é bom a gente sentar para louvar o Senhor por sua bondade, por suas misericórdias. Eu estive refletindo muito nos tempos da pandemia, e todos os dias eu sentava para orar e agradecer. Duas coisas me chamam a atenção na vida cristã e da bondade do Senhor. Uma é sobre a morte, que por mais santo que você seja, ninguém quer morrer. E outra é sobre a salvação. Então, na pandemia eu ficava vendo pessoas jovens, eu fui em muitos velórios e eu ficava pensando, como o Senhor é bom. Não é você nem eu que determina alguma coisa. Existe essa questão do positivismo. Eu determino a bênção, eu determino um monte de coisa. Não determina nada. Quem determina é Deus. Ele é que diz o tempo e a hora. A outra coisa importante que eu vejo sobre a salvação, e vou até contradizer alguns que falam certas coisas sem conhecimento, e eles dizem assim: tem tanta lá no mundo tem gente que é melhor que os crentes. E eu fico pensando, o mundo hoje já passou de 7 bilhões de pessoas. E quando nós vamos ler São João capítulo 15, versículo 16, parece que eu estou vendo Jesus ministrando para os seus discípulos, e eles olhando para ele, e ele fala uma palavra que muita gente lê por ler, mas ele fala uma palavra que é profunda. Não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Agora, pensa comigo, existe mais de 7 bilhões de pessoas e tem muita gente melhor que eu e você juntos, lá fora. Tem gente mais capacitada, mais inteligente, um monte de coisa, mais fiel, um monte de coisas. Mas agradou o Senhor e escolher eu e você. E não é porque você merece ou eu mereça, é a bondade dele. O seu olhar nos atraiu a ele. E eu e você temos razões de sobra para cantar, quem sabe noite e dia, sobre sua bondade, sobre sua fidelidade. Muitas vezes os amigos falham, o dinheiro acaba, a saúde vai embora, o tempo chega para todo mundo, mas Deus permanece fiel a nós, fiel no seu propósito na nossa vida. E é por isso que nós deveríamos agradecer mais a Deus. Eu sempre falo assim, às vezes a gente vem para o culto e já se tornou simplesmente um hábito nosso.
Domingo eu estava ministrando na escola dominical, falando sobre isso. Se tornou um hábito. Vamos à escola dominical. Hoje tem escola dominical e a gente vai à escola dominical, domingo de manhã. A gente volta para o culto à noite. A gente vai segunda-feira no círculo de oração. E a gente vem às terça-feira aqui no Templo Central. E amanhã tem culto, quinta tem mais alguma coisa. Mas será, desculpe, não é um julgamento ou qualquer coisa desse tipo. Será que o nosso coração está dizendo como o salmista que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos o que fazer lá? Rever os irmãos? Não, nós vamos à casa do Senhor para adorar o Rei, o digno de glória, o digno de honra, o digno de louvor, o digno de tudo que a gente possa fazer. Ele é digno. Por isso deveria ser uma alegria para nós irmos à casa do Senhor, à sua casa, para bendizer o seu santo e poderoso nome, meditando em tudo que Ele faz por nós, e não servi-lo apenas porque Ele faz para mim, mas um sentido de gratidão. Salmo de número 20, o salmista nos chama a atenção nos últimos versículos do Salmo de número 20, diz assim: uns se encurvam e caem, mas nós, igreja, nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso é gratidão, isso é honra, louvor, e nós devemos comparecer perante Ele com louvor nos nossos lábios. Se nós fôssemos voltar ao tempo e tivéssemos que, é outra época, é outra história, tivesse o tempo do culto, do chamado culto das primícias, ninguém poderia ir na festa das primícias se não levasse algo. Muitas vezes eu não estou falando de dinheiro, não estou aproveitando aqui o momento para tirar oferta, não é isso. Mas todos eram proibidos e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. E eu vou parafrasear: ninguém apareça perante o Senhor com um coração vazio, com uma mente vazia, mas venha com um propósito. Venhamos com um propósito. O nosso propósito não é ver, apenas assistir o pregador, mas é adorar aquele que está presente no culto. E a pessoa mais importante no culto se chama Jesus. Ele é a pessoa mais importante. Ele merece toda a nossa reverência, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Eu quero terminar aqui, deixar meus agradecimentos. Espero que você tenha entendido o meu propósito de falar sobre a bondade de Deus. Em todo canto, em todas as direções que você possa olhar, você vê um Deus bom. Talvez você possa até querer me contradizer, dizer: mas e a sua justiça? Inclusive na justiça de Deus, a bondade. E olha só o que diz Pedro sobre isso: porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. É a sua bondade, não é? Então, meus irmãos, Deus os abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que o Senhor continue falando conosco, nos dando graça, sabedoria e gratidão no nosso coração. Muito obrigado. Fiquemos de pé. Eu não tenho uma voz como a do pastor William, mas só um pedacinho para você cantar comigo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom.
que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, eu quero te louvar. Te louvar por tua bondade, por teu amor e por tua infinita misericórdia sobre nós. São a causa de nós estarmos de pé. São a causa de permanecermos firmes na tua presença. Te louvamos, Deus, pela vida da tua igreja, pela vida de cada irmão, de cada obreiro, de cada pastor. Te louvamos por tudo, Senhor, pelas bênçãos e mais bênçãos que não merecemos, mas o Senhor é bom para conosco. Mesmo diante das nossas imperfeições, o Senhor é fiel. Continua abençoando o teu povo e trazendo vitória no nome de Jesus. Amém.